Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Ontem eu tava abrindo assim. É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, honra essa palavra, então joga nos fora aí, gente. Acaba a Bíblia. Lá mesmo, joguei a Bíblia assim. Jogando nos Estados Unidos a Bíblia? No chão, assim, na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao bispo Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Foi substituto do bispo Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do bispo Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o bispo Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos. O primeiro período, seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos. E um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. As reuniões, como essas imagens provam, já não eram mais aquelas reuniões espirituais cuja preocupação era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. Então isso chama atenção. Pô, esse aí, esse briga com Deus mesmo. Esse aí, entendeu? Cuidado, hein? Aí o que o pessoal, peraí, não tem como falar. Aí vem o pessoal, poxa, então tem aqueles que são tradicionais. Ih, esse é um falso profeta. Esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa. Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então esse. Então esse vai ficar lá do nosso lado. Esse vai, é isso mesmo, ou tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, fica. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça. E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é humilde, não dá nada, não oferece nada. O padre está daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, isso mesmo, e botar para quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo, é isso aí, entendeu como é que é? As imagens não deixam dúvida quanto a isso. Reúne os pastores para você ver que em nenhum momento se fala em nada espiritual. Ele, de uma maneira até muito grosseira, explica e incentiva como arrecadar, como fazer com que as pessoas deem dinheiro. Né? Mudou o objetivo total da igreja. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo, pois você tem.
Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé. Agora, uma coisa, ontem eu notei. Beleza, hein? Todo envelope que vinha muito pedido, vinha pouca oferta. É isso aí. Isso eu já notei muito. Porque o povo que faz muito pedido e dá pouca oferta, mostra que precisa muito. Então, ele precisa muito porque dá pouca oferta. Você tá entendendo? Porque ele ajuda pouco, ele precisa muito. E que o envelope que tem pouco pedido é o que tem mais oferta. Por quê? Porque ele é um cara abençoado, ele não tá precisando muito, ele só tem mais para agradecer. Todos concordam porque esse espírito de mercantilismo passou a ser uma constante dentro da igreja. A gente poderia fazer o seguinte também, para dar oferta, para dar envelope em branco. Se a pessoa não bota nome, não bota endereço, não bota nada. O pedido vem no coração e a oferta vem no... Já fiz isso. Aproveita e Poxa, envelope. vem coisa boa. Agrada do Senhor e satisfará o desejo do seu É o coração. pedido lá. Eu tô recebendo oferta até hoje. É bem seu culto. Eu fiz uma coisa lá que eu recebi a oferta até hoje. O que você vê? Desafio dos mil. Desafio dos mil, fala. A pessoa Orar no pega envelope. o envelope e me dá o nome. Eu peguei 300 pessoas com 1000 cruzado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Vê se não tem dinheiro esse cara aí. Ah, vê a cara dele. Dentro da igreja não dá nada por ele. Vai lá por ele. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui nessa fita o Bispo Macedo, o Pastor Paulo Roberto, o Bispo Rodrigues, o Bispo Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora na Record, e outros pastores, o pastor Renato Maduro. E esses, pastor, quem são? Esses são o Bispo Paulo Roberto, o Bispo Gonçalves, o deputado federal Odenilo Aprovita Vieira. Inclusive, nessa hora, o pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no caixa 1 ou no caixa 2, por dentro ou por fora. Ô, Silveira, aquela indústria que você comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Aquele preço foi por dentro ou foi por fora? Só pagou como? Por dentro ou por fora? Foi caixa 2 ou caixa 1? Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York, né? Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja. Como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece no corredor de um hotel, né? Isso aí é num hotel em Jerusalém. E a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Ô, garotão, pô, vou tirar a roupa, hein, malandro? Ó, o problema é o seguinte, ó. Ele vai passar lá, ele vai passar esse ano aí. Ó, Mas isso é um pastor da igreja. É o líder da igreja, Bispo Gonçalves, o filho do pastor Vieira, que também é pastor, a esposa do deputado. Você vê aí imagens de uma reunião realizada no Hotel 5 Estrelas, em Angra dos Reis, o que contrasta com o que era a igreja na sua época áurea espiritual. Quando queria reunir os pastores, se fazia na própria sede da igreja. Até um lanche que era servido era tudo da maior simplicidade, porque havia um respeito para com o dinheiro doado, que era um dinheiro sagrado para Deus. Depois que ele mudou essa visão, passou a ser feito em hotéis 5 estrelas, grupos de mais de 100 pessoas, gastos com lanchas, com iates, convidados ilustres, deputados, tudo isso com dinheiro da igreja. Quem é esse que está nadando em Angra dos Reis? Esse é o Bispo Sérgio von Helder, que há poucos dias se tornou uma figura tão polêmica no Brasil, por aquela infeliz atitude de chutar uma imagem dos católicos. E está aí ele se deliciando das belezas de Angra dos Reis, o deputado Odenilo Aprovita Vieira, Esse que pulou na água. esse que pulou na água, que está aí na água. E tudo isto, toda essa mordomia, às custas do dinheiro do povo.